Vamos ver aqui. Tá? Entramos no ar, exatamente faz 2 segundos. A gente vai começar o nosso bate-papo hoje, né? O nosso segundo encontro. Semana passada estávamos eu e a Adriana, e essa semana estou eu, a Adriana e a Regina. A Regina vai ser a nossa estrela hoje, que ela vem contar muita coisa legal, né, Adriana? Muita coisa bacana. Então, assim, compartilhar experiências únicas, né, Esther? certeza, eu tenho mais certeza a cada dia que eu escuto essa pessoa. Então, eu queria primeiro agradecer muito de você ter vindo, Rê, de estar aqui com a gente para esse bate-papo. E queria muito que você contasse um bocadinho. Você acha que a gente precisa se apresentar, Adri? Ou a Rê? Eu acho que a Rê, e aí, quem não assistiu a primeira live, procura aí no Facebook da Sorri Campinas, vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim e sobre a Esther. Isso, aproveita e já assiste. Bora! Né? Então, bora, Rê, se apresenta aí. Tá. Meu nome é Regina, né? Todo mundo sabe. Eu sou terapeuta ocupacional, tá bom? Eu comecei a estagiar, comecei a minha vida estagiando numa escola para crianças com deficiência auditiva, com crianças surdas, para desenvolver minha monografia. Era o último ano de faculdade e fui fazer minha monografia, fiquei lá 1 ano. Depois disso, eu me formei, fui contratada e trabalhei durante 8 anos nessa escola com crianças surdas. Tá? Essas crianças cresceram, tá? 8 anos depois, elas estavam se formando. E a ansiedade delas era muito grande nesse último ano. Eu quero trabalhar, era a única coisa que eles pediam. Eu quero trabalhar, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da escola. Eu quero trabalhar. Tá, último ano, o que a gente pode fazer? Vamos tentar um curso de capacitação? Vamos fazer um curso fora? O Rê, que ano foi isso, Rê? Que ano? Contextualizar isso. Olha, eu me formei em 80 e entrei como funcionária em 81. Então, eu fiz o estágio para desenvolver a monografia, que foi um estágio voluntário, em 80, que era o último ano da faculdade, e em 81 eu fui registrada, contratada pela escola. Tá? E essas crianças, gente, para continuar, cresceram, elas queriam trabalhar, então vamos em busca de um curso profissionalizante, alguma coisa, um curso de capacitação. E levantando com elas, o que vocês querem? Bom, a maioria, quero datilografia. Datilografia era o boom naquela época, gente. Datilografia era o curso top, né? Eu fiz. Isso. Então, a gente foi, eu falei com a diretora, ela aprovou e a gente iniciou esse curso numa escola, era gratuito, né? A gente começou com 9 pessoas, a escola também não estava preparada para receber tanto surdo, era, né, a primeira vez, e eu fiz o acompanhamento. Tá, o curso aconteceu, eles se formaram, alguns com êxito, outros nem tanto, mas concluíram o curso. Voltamos para a escola e uns dias depois, sei lá, não sei precisar o tempo, a diretora recebeu um telefonema de um empresário, dono de uma loja grande na 13 de maio, tinha o interesse de dar oportunidade para o deficiente. Falei, nossa, caiu, né? Uma luva. Vamos aproveitar. A diretora se colocou, olha, eles estão se formando, estão saindo da escola, não tem como assumir. E ele queria alguém que desse suporte, claro, tudo era novo. Tudo para a gente era novo. Tá, isso foi mais ou menos em finalzinho de outubro, quando a gente fez o primeiro contato com esse empresário. E eles já estavam se formando. Em novembro, a gente já começou a fazer as primeiras colocações. Começamos 1980 aí? 88. Então, é importante a gente falar de quando, né? A gente está falando de 1988, as pessoas interessadas em receber
pessoas para trabalhar. Queria aumentar a equipe e valorizava a diversidade. Nossa, foi o auge, né, na época. Eu falei, a gente não vai perder essa oportunidade, né? Porque a diretora não podia assumir, mas eu falei, não, eu vou, eu quero. E fui. A gente começou com 3 pessoas no crediário, eles estavam ainda no processo de formatura, mas nós começamos a treinar, a capacitar essas pessoas. Aliás, eu aprendi com eles as funções, né? Porque eu também não sabia. O crediário preenchia-se fichas do cliente naquela máquina de datilografia, né? Dados pessoais, crédito, todas aquelas coisas. Bom, aprendi com eles. E aí foi. Já estavam mais ou menos engrenados. A gente sempre pedia, foi a conversa que a gente teve logo no começo, pedia que colocasse um funcionário, o melhor funcionário que eles tivessem, tá? Para passar essas funções, para explicar. Então, a gente ficava mais sossegado. E eu fiquei revezando entre a escola e o acompanhamento nessa loja. E voltava. Bom, semana seguinte, vamos colocar mais 3, colocamos. Eles escolhiam a vaga que eles queriam, porque tinha eram muitas vagas. Tinha desde de pacote, que era pacote de presente, tinha que aprender a fazer pacote, organização de bancada, estoque, limpeza. Nos fundos tinha um mercadinho, saía na rua de baixo, e lá tinha um repositor, tinha os empacotadores para o mercado. Então, eram várias pessoas, tem várias vagas. E eles foram escolhendo, se encaixando. Na semana seguinte, mais 4, na outra, mais 4, e eu já estava de férias nessa época. Em dezembro, a gente já estava com 14 pessoas trabalhando lá. Tá? E, claro, dando suporte direto. Em dezembro, eu só faltava dormir na loja, porque em dezembro o comércio ficava aberto até as 10. Naquela época, 3 de maio, os comércios ficavam abertos até as 10 da noite. E alguns ficavam... E alguns ficavam até as 10 da noite, e a gente tinha que ficar além desse horário, porque eles tinham que também fazer a limpeza do local, cada um fazia a limpeza do seu local, né, para deixar organizado para o dia seguinte. Tá. Isso era para todos os funcionários, todos os colaboradores. Todos. Gente, o acolhimento foi muito bom, de todo. Eu acho que eu não tive uma pessoa que falasse, não vou ajudar, ou não quero. Não, com a maior boa vontade, todo mundo fez isso, ajudou muito. E eu ficava o tempo todo, correndo de lá para cá, dando suporte, aprendendo as funções com eles, ensinando, aprendendo, ensinando, orientando o gestor, orientando o companheiro dele de atividade. E fala. Já sabe quando eu quero. Eu fico pensando, Rê, eles abriram as portas para receber um desafio que são profissionais com deficiência, né? Que eram pessoas surdas. Você era uma pessoa estranha àquela equipe, né? E você disse que você passou a integrar, entre aspas, aquela equipe. Você ficava do começo ao fim, você pertenceu. Quando a gente pensa, né, no suporte, nesse trabalho, às vezes algumas empresas pensam, alguém de fora, aqui dentro. Fala um pouquinho mais, como era você circular naqueles espaços? A gente criou um vínculo muito grande com esse pessoal, com todos A gente criou um vínculo muito grande, porque eles foram muito receptivos, sabe? Eles queriam mesmo isso. E reconheceram o valor. Porque, gente, as meninas do crediário davam um show. Os meninos não pagam, sabe? Claro, a gente teve os problemas, sim. Teve algumas coisas que a gente, interferiu o tempo todo. Isso durou, dezembro, começamos em novembro, dezembro, janeiro. Janeiro voltou ao horário normal, que era o horário comercial, né? E eu fui me distanciando, porque a coisa já estava fluindo,
Ia de vez em quando, claro, tomar um cafezinho com ele, e para saber como é que estava e dar as orientações que eram necessárias, o suporte que era necessário, né? E foi. A gente, quer dizer, eu fiz o que eu achava que devia ser feito na época. Eu não conhecia nada, era a primeira vez, eu estava colocando pessoas. Falei, gente, sabe, a gente tem que fazer de tudo para dar certo, para eles se manterem. Então, vamos continuar junto com eles um tempo para essa permanência, né? Não era só colocação, não é importante só colocar, não. Você continuou depois desse período que você passou em dezembro, você continuou, mas quanto tempo? Assim, esporadicamente a gente ia, tanto que eu presenciei uma época que o filho do dono estava trazendo o computador, ele tinha interesse de informatizar o crediário, né? Então era aquela caixa enorme, sabe aquele... Vocês conhecem? Eu não sei se vocês conhecem da época que o computador era enorme, né? Aquela caixa branca, aquela coisa branca. E eu sugeri, né, se eles precisavam do meu suporte, Regina, tranquilo, nós vamos aprender junto com eles, porque eu também não sei lidar, ninguém aqui sabe lidar, é tudo muito novo para a gente, e elas têm uma capacidade muito boa, e eles vão aprender, e tudo bem, se a gente precisar, chama. Fala. Durante todo esse período de suporte, né, de apoio a esses profissionais e a essa empresa, os familiares dessas pessoas com deficiência, desses profissionais, você também tinha alguma interface, tinha alguma relação com eles? Tinha, total relação com eles. Sabe? O horário de saída, muitos ainda tinham insegurança, então ficaram na porta da loja esperando, porque em dezembro saía muito tarde, então ia buscar, mas todos concordaram, assim, agradeciam, até hoje eles me agradecem. Você não passou por uma situação de enfrentar resistência, nem por parte da empresa, né, dos colaboradores, nem pelas famílias, por isso é assim, né, sai de um modelo que eles não vão trabalhar para o trabalho. Você enfrentou alguma coisa nesse sentido? Da família era mais o medo, né, o medo da situação nova para eles. Mas eles acreditavam muito, então não foi difícil, não foi. Eu praticamente dormia na loja, né? Eu chegava de manhã, tomava um cafezinho com o dono, que foi um paizão para gente, e depois ia para o trabalho e ficava até depois das 10, isso em dezembro. Depois a gente saía às 6, era um horário tranquilo, a família também já estava mais segura. Sim. E importante essa sua fala, né? A família já estava mais segura, teve um processo com ele. Claro, teve um processo de conquistar a confiança, né? O apoio, o suporte que você deu trazia isso também para as famílias, né? Então, é todo um processo, é uma construção e gradativamente você foi se afastando, né? Isso que é interessante. Fui me afastando, a gente usava muito o telefone, eu ligava para outra Carmen, que era a minha ligação direta, como é que eles estão indo, tá isso, tá aqui. Nossa, a gente tinha umas trocas via telefone, né? Porque eu tinha que voltar para a escola, eu estava trabalhando. E aí o tempo, né, restrito. Eu tinha, assim, uma folguinha, eu dava uma ligada, fazia visita, assim, ao sábado. Nossa, sábado eu não trabalho, vou lá visitar o pessoal. E ficava com eles, rodava. E passava muito rápido, gente. A gente falava assim, ficava o tempo todo, você ficou as férias todas com eles. Você é louca, mas era muito bom. Você passava muito rápido. A gente estava sempre, sabe, desenvolvendo e conhecendo coisas novas, e ele se empenhando, e os gestores, o próprio dono, o empresário, ele foi muito, sabe, ele acolheu de uma forma muito legal.
sabe? Isso é Eram muito funcionários. importante. Eram funcionários. Inclusão é feita sobre pessoas, né? E olha só esse acolhimento, né? A gente vê por parte da empresa, né? Você, depois de tantos anos, continua apaixonada, a gente vê por esse relato. Eu gosto. É apaixonada. Eu gosto. E é muito bom ouvir. Você trazia isso, porque você foi além do que te foi pedido, né? Muito além. E é até estranho, porque se eu começo a falar, eu começo a lembrar das coisas, então passa um filminho, é muito gratificante, é gostoso pra caramba. E a gente, você vê, né? A gente, será que vai dar certo, não vai dar certo? Nós tivemos pessoas que ficaram 15 anos trabalhando lá. Importante. Tivemos outra que ficou 8, ficaram 2 anos, ficaram, sabe, cada um no seu tempo, mas essas 2 pessoas ficaram 15 anos, gente. Sim, sim. Sabe? Crescendo lá dentro. Hã? Que você falou do chefe lá, do filho do dono, quando chegou com os computadores, né? E você tem, se agora sai a máquina de datilografia, entra um recurso novo, como vai ser? E ele diz com humildade, né? Vamos aprender juntos, porque ele também não sabia lidar. E agora você fala assim, nós também Travou. Não sabíamos como fazer, pelo que eu estou entendendo, não Adri, tem a fórmula, né? Não tem Adri, você travou, então você vai precisar reformular o que você está falando. Quem sabe faz ao vivo e é isso mesmo que rola. Então, olha, precisa falar de novo o que você estava falando, amor. Você... Tá liberado agora? Destravou? Tá. Eu estava falando do aprender juntos, da humildade, o quanto nós não temos uma fórmula no processo de pós-colocação, porque você foi falando que cada um tinha uma demanda, então o acolhimento, a presença, o descobrir as saídas para as questões, porque as questões são individuais muitas vezes, não dá para pegar a mesma fórmula e aplicar. Pensando que o indivíduo é único, é um ser único, né? Tem a questão das relações coletivas, mas ele é um ser único, ele recebe uma informação, a mesma informação de uma forma, ele tem desejos diferentes. Então, o suporte, o apoio, acaba muitas vezes sendo customizado para aquela realidade, né? Para ver o... Eu estou curiosa com tudo isso. Como que você chegou na Sorri? Então, bem, e antes disso, um pouquinho antes, a gente recebeu eu recebi uma outra proposta de uma empresa, ela fabricava fita para máquina de escrever, sabe? Aqueles rolinhos de fita para máquina de escrever. Aí, mais 2 colocações. Dei o suporte igual, num tempo menor, é claro, porque era produção, era mais simples, eram 2 pessoas só. E a gente fez, foi legal, ficaram um tempo grande lá também, fiquei sabendo depois. E tinha contatos assim esporádicos, não tinha como desligar, eu queria saber como eles estavam, né? E se tinha alguma demanda para ser trabalhada, se eles tinham alguma dificuldade de comunicação e tal. Em paralelo a isso, a Olímpia estava implantando, vindo para Sorri para cá, estava trazendo a Sorri para Campinas. Tá? Isso foi em final de 88, 89. Bom, acho que foi isso mesmo. Ela entrou em contato, não sei como ela chegou até, ela entrou em contato, essa luta que está colocando gente aí para trabalhar. A Sorri tem esse mesmo propósito, a gente vai trabalhar com capacitação e colocação de pessoas com deficiência no mercado. Mas olha, Regina, a gente vai trabalhar com todas as deficiências. Eu falei, nossa, é isso. Feito. Que legal, feito. Quero, topo, vamos. Aí nós começamos uma salinha de fundo cedida pela FEAC a cadastrar as pessoas. Aí, se a Olímpia estiver ouvindo, ela vai lembrar dessa fase. A Olímpia lá o tempo todo naquela mesinha, a gente cadastrando e tá. Cadastrou, montou o grupo,
a gente precisa de um espaço maior. Conseguimos um barracão também cedido, barracão grande, precário, mas de tamanho bom. E a gente iniciou o trabalho. Tá? A gente tinha uma oficina, né? A gente mantinha, esse grupo frequentava um período na Sorri. E a gente começou a fazer as colocações também, dependendo das pessoas que queriam dar oportunidade sem a obrigatoriedade. Não tinha, né? Sem fazer obrigatoriedade. Não existia, né? Não existia lei. As pessoas queriam o que queriam. A gente colocava empresas menores. Nós colocamos sapataria. Quem é daquela época lembra? Tinha uma sapataria do seu Romeu. Ele era famoso. Na Glicério, nós colocamos uma pessoa lá. Nós tivemos uma parceria muito legal com uma gráfica. Nossa, e tudo acontecia assim, com suporte presencial. A gente dava o suporte presencial o tempo todo. Ensinava a função. Imagina, eu não sou sapateira. Ele também não sabia essa função. A gente lá aprendia junto e acompanhava. A gráfica também, várias funções. Então, colocava em tais funções, a gente aprendia lá, tá? Empresas grandes também começaram. Vocês sabem que tem empresas grandes que colocavam, antes da lei de cotas, colocavam várias pessoas, tá? Não, isso que é importante, né? Porque contratar sem obrigatoriedade, a empresa é pequena, né? Parece que naquela época era diferente. Não, todo mundo tinha esse, né? Muitas vezes influenciado pela cultura da própria empresa ou até por um desejo próprio das médias, pequenas, médias e as grandes empresas. E sabe o que me chama a atenção, Rê? Você contando que eles aprendiam no local de trabalho. Porque a gente reporta, a gente aprende a trabalhar trabalhando, a gente aprende qualquer conteúdo, por exemplo, é na escola, a gente aprende nos espaços, né, próprios para isso. Então, o trabalho não tem como aprender o trabalho se não for trabalhando. Isso que é interessante, que quando a Rê contou, né, que eles eram qualificados, eles aprendiam a função dentro do espaço, no local de trabalho. Muito legal, isso é muito legal. Com as pessoas, com os colegas, os gestores, funcionários da empresa, era com eles. Eu aprendia junto, claro, né? E eu tinha que dar o suporte, então eu aprendia. Mas era muito gostoso. E a gente funcionou assim na Sorri por um bom tempo, muitos anos. A gente fez muitas colocações, a gente... tudo era nesse esquema. Era o jeito que a gente sabia fazer. Era acompanhando, era dando suporte, era ficando junto e desligando aos poucos, e aí eles caminhavam sozinhos, né? Então, você não fala em momento algum, né, que você fazia por eles. O suporte caminha ao lado, não caminha nem sobre, nem embaixo, nem na frente, né? É um processo de parceria, de igualdade nas competências, porque é um trabalho que é de acolhimento, mas de descoberta simultânea. E a pessoa com deficiência, ela está implicada diretamente nesse processo, porque nada vinha da sua cabeça sem que você convivesse com eles, né? Então, tem que estar ali, é parte deles com o seu suporte, não é parte de você e algo que é pré-determinado. Faça, tem que ser assim. Fulano, e com você, João? E com você, Maria? Né? É ao lado, né? O trabalho do suporte é um trabalho de muito cuidado, né? E o importante de estar lá é a orientação que você dá para o gestor ou para o encarregado que está próximo, entendeu? Essa orientação ela é muito importante. Então, existem regras da empresa, eles precisam... tudo tem que ser igual. E assim, a gente observava, claro, a função, né? E a limitação da pessoa, eles escolhiam, e aí tem a limitação também, né? Em algumas coisas. Então, a gente tinha que estar sempre pontuando, tá? Por exemplo, a deficiência física.
a gente tinha que pontuar as restrições que tinha, ele tinha que ter consciência disso, e a colocação era feita de acordo com as possibilidades dele. Ele vai produzir tanto quanto qualquer outro. Que a gente fala, né, que vocês costumam falar, a deficiência deixa de existir se ele tiver uma função adequada. Só que esse gestor e essa pessoa que está aí, ela tem que estar consciente disso. E o funcionário também. Ele também tem que pontuar sempre as limitações dele. Eu não posso carregar peso, eu tenho lesão de quadril, acho que a gente já pontuou isso. Ele não pode carregar peso, ele tem que alternar entre sentado em pé. Aí o gestor sabe disso, então ele continua na função que foi designada, está produzindo legal, está igual todo mundo, está fazendo. Mas, de repente, entra um gestor novo, que não sabe, e aí vê um rapaz forte, que não tem uma deficiência aparente, né? Não é aparente, não está aparecendo a deficiência dele. Fulano, vem, me ajuda a descarregar esse caminhão. E ele vai e ajuda a descarregar esse caminhão. O que ele vai se claro, vai se prejudicar. E você acredita? Vão aparecer. Você acredita que isso acontecia, continua acontecendo? Por quê, Rê? Assim, trocas de funcionários, esses funcionários não são orientados. Então, isso é uma outra coisa que a gente agrega na empresa. Trocou de funcionário, trocou de gestor, esse deficiente, ele tem que ter a consciência da limitação desse deficiente. Não é porque ele é forte, porque não tem nada aparente, que ele vai. E ele vai, o funcionário deficiente, ele vai, porque ele tem medo de perder o emprego. Sabe? Eu vou, não, meu chefe agora, meu chefe novo, eu vou ajudar. Só que aí ele está com desgaste na prótese, ele vai para uma cirurgia, ele começa a tomar medicação para dor, chega em casa acabado, morrendo de dor, e a coisa se agrava. Então, eles sempre saem, ou sempre saíram da Sorri. A gente fala, você vai ser fiscal de você mesmo para o resto da vida. Então, a gente vai ter uma hora que a gente não vai estar lá mais. Então, mudou o gestor, ou alguém pediu alguma coisa que você não pode fazer, eu tenho um laudo médico, sabe? Explica, pontua. Sim. Isso é importante, eles estarem se colocando. Sim. Tá? Não tem medo, eu vou ter medo de perder, porque eu vou lá, eu vou prejudicar porque eu tenho medo de perder emprego. Isso é autorresponsabilidade, né? Todo mundo precisa saber dos seus limites, né? Mas a gente é claro que vem de um histórico de exclusão, né? De uma luta, às vezes, até para chegar naquela vaga, né? E essa conquista. Então, realmente acaba tendo medo. E às vezes, eu vejo você nas nossas reuniões, quando você traz, né, a questão da pós-colocação, você fala, poxa, quantas vezes eu avisei para você não fazer isso, né? Agora você chama a responsabilidade, né? Olha, agora você tem essa consequência que você precisa trabalhar, né? Então, também fazer com que ele consiga se colocar de alguma, né? Claro e objetivo, sem medo, né? Sem medo de correr esse risco. De correr o risco de perder o emprego. Não, isso não vai acontecer. Mas ele tem que... Oi. Não, Rê, vocês estão, a gente está construindo aqui, organizando todo o que é a prática da pós-colocação, a necessidade de informações corretas para todos os envolvidos no processo, tantas e quantas reuniões, por termos, né, a nossa bagagem da formação, da prática, da capacitação acerca do que é uma pessoa com deficiência, do tipo de deficiência. É muito comum que quando a gente trabalha, eles veem uma pessoa numa cadeira de rodas, eles acham que é tudo igual. Uma é paralisia infantil, outra é paralisia cerebral, outra é só paraplégica. E para as pessoas que não têm a informação, eles colocam todo mundo e tentam colocar no mesmo balaio porque acreditam que isso vai ser um facilitador. Então, olha, a informação, o que você está me dizendo, né? Que é esse acompanhamento pós, que não é só de acolhimento, é de trazer à tona o que pode ser feito, o que não pode ser feito, fortalece, né?
tanto o gestor quanto a pessoa com deficiência, e não tem tempo determinado. Quando a Esther diz assim, né? Eu já ouvi você falar, eu já te falei isso tantas vezes, porque para cada indivíduo, né, tem um tempo para assimilar. Eu não preciso mais me colocar num papel de submissão, eu posso manifestar as minhas qualidades, as minhas limitações, sem que eu corra risco. Então, isso é muito legal. E deixar isso muito forte, assim, esse é o trabalho de pós, de cabo... Travou de novo. Mas travou. A Adri está falando isso, né, das orientações e informações, me levou para 2 momentos que eu pensei. Primeiro, né, a pandemia hoje, né, que veio aí, né, essa situação do Covid veio para ficar, a gente achou que ia ser 1 mês, 2, 3, e agora a gente tem notícias que provavelmente até final do ano estaremos sobre essas condições, né? E o quanto, assim, vocês tiveram a ideia de fazer um pós, né, um grupo de pós, e vocês trouxeram informações de dificuldades que eles tiveram de aprender esse, né, entender os direitos, né, as mudanças de questionamento. Então, por exemplo, a questão do afastamento, o recebimento, né? Então, parte pela empresa, como acessar o aplicativo, em que conta vai cair, é tudo novo para eles, e a gente continua, né, no pós-colocado, dando esse suporte também, né? E quando foi importante, porque eles acabam, assim, a gente, né, você contou no bate-papo antes da gente ir nos bastidores, né, você contou que alguns achavam que estavam de férias, né, viajaram, outros não se preocuparam, enfim, e estão achando que é para ficar em casa, assistir televisão. Gente, é uma delícia ficar em casa, assistir televisão e receber dinheiro. Quem não quer, né? Mas a vida não é assim. Então, o que eu senti que vocês tiveram essa ideia, né, de começar, de fazer, o acompanhamento é essencial porque ele traz à luz de volta quem eu sou, aonde eu estou, como é. Vocês também estão conscientizando desse novo normal, que é essa nova vivência com o Covid. Então, assim, eu vejo a importância desse suporte que vocês vêm trazendo. E cada... Pode falar. No primeiro momento, né, desse suporte, em época de pandemia, a gente também trouxe a família, né? A família para ajudar a entrar, para ajudar e para saber como eles estão vivendo essa situação. Com a ajuda da Juliana, que é assistente social, a gente conseguiu fazer esses encontros, né? E está sendo muito bom. Ontem a gente fez um que foi top. A gente está trabalhando muito, diga-se de passagem, né, Dri? Trabalhando mais. Olha, e a gente tem visto, isso vai ter que ser um pouquinho repetequinho da primeira live, mas assim, as empresas, como estão no momento em ter que adaptar tantas coisas, elas estão se relacionando de uma forma muito mais leve com o tema adaptação, né? Que é o eixo quando a gente trata de pessoas com deficiência. Qual é o suporte que eu tenho que dar? Qual é a adaptação que eu tenho que fazer no meio, nas atitudes, nos processos? Então, está todo mundo nesse momento convidado a repensar algum aspecto. Isso tem sido muito positivo. E repensar as atitudes, né, Adri, para não ter até, não tomar atitudes até discriminatórias, como a gente bem conversou semana passada, né? Porque às vezes a pessoa acaba, não, olha, a pessoa com deficiência fica em casa. Então é gratificante quando a gente vê e escuta que tem empresas que falam, não, né? Só vai ficar em casa quem tem a comorbidade adaptada. É igual para todos, né? E traz a pessoa para o trabalho. É muito importante. Eu acho que esse conceito, essa palavra adaptabilidade, ela veio para ficar. Ela é o que vai. Eu vou falar assim um pouquinho de mim. O que eu sinto é o que mais exigiu de mim, Esther, eu me adaptar a essa nova tecnologia. Né? E mudou muito, né, Esther? Porque até pouco tempo, bom, quando entrou a lei de cotas, né? A gente teve um boom, colocou
várias pessoas, e as demandas eram muito grandes, a gente não conseguia estar em todas as empresas ao mesmo tempo, a gente não tinha perna para isso, né? Verdade. E aí, acho que foi em 2018, você deve lembrar, a gente começou com um grupo, eu posso Não, foi colocar, antes Acho de que 2018. foi quando a gente teve aquele boom de colocações do Arte e Cidadania, que a gente colocou, acho que 13 pessoas. Foi 2016 ou 2017. Foi Tá, exatamente mais ou menos isso. que a Doroti, né, assumiu o 17. grupo, acho isso, foi em 2017. Bom, para a data, gente, eu estou lá em 1981, você me bota aqui agora, 2017. Então, a gente fez, a gente tinha essa demanda grande e eu buscava com gestores, RH, as demandas para ser trabalhada com o grupo, e a gente resolveu. Aí montou esse grupo, a empresa dispensa o funcionário, que ia até a Sorri, a Doroti ficava com o grupo, e eu trabalhava individualmente as questões mais sigilosas, mais que tinha uma demanda maior, né? Que tinha de demanda maior. Era trabalhado individualmente. E a Dô trabalhava o grupo, tá? Mediando, dando um suporte para o grupo todo, de uma forma geral, né? Que às vezes tinha um assunto que era importante, né? Para compreensão grupo. Era para o grupo todo. Individual, realmente, eu lembro que vocês faziam a orientação individual, às vezes era só você, e às vezes, dependendo da demanda, você tinha necessidade do suporte da psicóloga, né? Então, porque isso começou a acontecer, né? A gente tinha, por exemplo, eu estou atendendo, nossa, é um caso para a Doroti, eu vou encaminhar para ela, é um caso para o serviço social, eu vou encaminhar para a Ju. Então, Sim. a gente sempre teve, o trabalho sempre foi em equipe, né? A gente sempre dividiu essas questões. Mas elas eram trazidas pelos gestores e pelo RH, tá? E não existia o tempo, né? A gente fala, não é o tempo da sorria, é o tempo da empresa e do funcionário. Gente, isso acontecia hoje. Hoje aconteceu um fato. Nós precisamos trabalhar hoje, tá? Então... Não necessariamente é um dia do suporte, né? Que você... Mas é uma demanda. E, claro, a maioria das vezes presencial. E a gente... Gente, é muita coisa para falar ao mesmo tempo, né? Mas, resumindo, era isso. Agora a gente tem as mudanças, né? Mudou muita coisa. A gente entrou até com o emprego apoiado, né? Depois de tudo isso. A gente está aprendendo outras coisas. Falar do emprego apoiado, falar especificamente, eu me lembrei que você, com a conquista do emprego apoiado, você trouxe um formulário, e esse formulário trouxe tanta riqueza. Sim. Conta um pouco para a gente sobre ele. A gente começou, né, no emprego apoiado, a gente começou a usar um formulário preenchido pelo gestor e ou pelo encarregado direto, que esse formulário tem uma avaliação completa de desempenho, comportamento, tem todos os aspectos que são importantes para a permanência dele no trabalho, tá? E que a gente vai trabalhar na sequência. Ele faz, isso é presencial. Né? E vai avaliando ao longo do tempo o desenvolvimento de todos esses aspectos, né, Rita? Isso é presencial. E durante 3 meses, né, a gente faz sistematicamente. Isso é o tempo que a Sorri dá, mas isso não quer dizer que não aconteça nesse meio tempo alguma coisa, tá? Então, sempre priorizando o tempo da empresa. Peraí, a cada 21 dias você faz esse processo? A cada 20 dias a gente faz esse processo durante 3 meses. E aí, por exemplo, se vem coisas que precisam ser pontuadas e elogiadas, o feedback é dado. O feedback é igual, a gente dá. Então, esse formulário, ele é assinado pelo gestor. Esse formulário é trabalhado com o funcionário,
tá? Esse funcionário vai saber tudo que ele vai ter que melhorar. Nossa, eu não sabia disso, eu estou fazendo isso, né? Então, ele vai ser orientado em cima desse formulário. E assina também. A gente dá um tempo, então você precisa disso, daquilo, para melhorar. E também tem aquele formulário que o gestor vai... ótimo. Eu falei, peraí, não pode ser. Não pode. Tudo tão bom assim? Peraí, então vou chamar o gestor dele direto. Preenche aqui, fulano. Tudo ótimo. Gente, eu preciso passar, eu tenho que dar devolutiva para o funcionário, sabe? E aí, autoestima lá em cima, sabe? Estou fazendo certo, porque ele quer saber. Eu estou lá, sabe? Eu não sei como é que eu estou indo. Será que eles estão gostando do meu trabalho? Fica um monte de interrogaçãozinha na cabeça. Pô, eu estou fazendo certo, então eu vou fazer melhor, eu quero melhorar. Muitas vezes isso acontece. Quando você fala que a pessoa está bem, tem uma avaliação boa, ele melhora, ele se empenha ainda mais, porque ele está feliz, porque ele está sendo reconhecido, né? Sim. Isso é importante. Fideliza ele também a empresa, né? Fideliza ele a empresa, né? Isso. E trabalha na autoestima da pessoa. Isso é muito importante, porque assim, a gente vem de uma cultura muito crítica, de poucos elogios e mais críticas, né? Então, a gente ter esse olhar positivo para a pessoa, né? É que eu falo, a gente faz as coisas ruins, a gente fala um monte, faz as coisas boas, fala 2 palavras. Valeu, né? E às vezes a gente nem vive a felicidade de ter feito algo positivo, né? Então é muito gratificante, é muito bacana isso, né? Esse olhar que você teve com o formulário que trouxe na concretude, né? Coisas boas. Porque a gente vinha, às vezes, num discurso, sabe, Dri, em reunião, quando chama a gente, ou a família, ou a empresa, é problema. Só problema. E nem sempre é problema, né? E dentro desse grupo de pós, uma das coisas que a gente conversava bastante na época, o quanto é positivo também trazer situações positivas para ter modelos positivos para o outro, referenciais positivos. Porque às vezes a pessoa está passando a mesma situação e viu uma saída que pode ajudar e que trouxe essa troca de compartilhar. Importantíssimo. E quando você falou, Esther, de fidelizar, uma coisa que a gente tem ouvido muito das empresas, que eles falam, tem uma rotatividade muito grande de profissionais. Aqui, o profissional com deficiência não para. Se alguma empresa entra em contato e oferece um pouquinho a mais, ele vai. E as empresas se sentem muito vulneráveis em relação a isso. Esse trabalho de pós-colocação, né, é exatamente isso, é resgatar o valor que ele tem naquele espaço, o quanto ele pertence àquela empresa que faz toda, e aí eu quero estar nessa empresa, aí não é porque por 100, 200 reais que eu mudo de emprego, porque aqui eu tenho outros ganhos, né, que são muito importantes, é que eu quero permanecer aqui. Então, o pós não é a garantia com sucesso e a permanência. Exatamente. E até o crescimento, porque a gente já teve possibilidades assim, você vai ser promovida. Poxa, a gente fez a maior festa, só que teve um caso que ela não quis ser promovida. Eu não quero a promoção, eu quero continuar nessa função. Porque ela percebeu que na função da promoção, ela não ia ganhar tanto quanto ela ganha, porque ela tem outras possibilidades na outra função anterior. E isso é o poder, é ser protagonista da sua história, é escolher o caminho. Isso é sensacional. Ou eu gosto mais de fazer isso do que aquilo. Não é muito a minha cara, sabe? Não é meu perfil. Da possibilidade de escolha. Eu lembro a gente conversando há um tempo atrás, falando, poxa, a pessoa com deficiência, ela entra naquela função e fica. Hoje, a gente já começa, né, a pipocar aqui numa empresa, ali, essas possibilidades. Eu falo muito isso, e eu não lembro se eu falei na outra live, então, né, eu acho que a Sorri um dia, ela vai, eu espero que ela não exista para isso, né, para que eles consigam se colocar, se posicionar e caminhar com as suas próprias pernas. Vou arriscar.
eu queria aproveitar, como a gente falou de elogio, então vamos lá, né? Então a gente teve um monte, olha. A Regina Rampazzo é referência para as pessoas com deficiência. A Juliana falou, já colocou milhões de pessoas no mercado de trabalho, orgulho. Milhões! Coisas que não têm esse trabalho de pós-colocação, acaba tendo maior rotatividade de funcionários. A Bia, apoio e suporte como um processo de crescimento de ambos, da pessoa com deficiência e do mediador. Trabalho maravilhoso. A Célia Maria, boa tarde, família Sorri. Deixa eu pegar aqui, gente. Eu estou indo de trás para frente. A Ju colocou: acompanhamento do pós-colocado é essencial para manter as pessoas no mercado de trabalho. Temos funcionários que estão há anos colocados. E a Elaine, mãe do Léo, aprovou. Verdade. Melissa colocou aqui: Regina, essas colocações no início da carreira foram antes da lei de cotas. Já havia uma mentalidade que todos somos iguais. Aí a Louise, como é lindo reviver essa história. Carlinha, que trabalha, gratidão. O Fabrício quer saber em que ano que você começou a trabalhar. Vamos abafar essa resposta. A Nilza, quem sabe faz ao vivo. Eu falo particular. O Lucas falou boa tarde. O Rafael, boa tarde. Muito bom ver a live de vocês. A Nilza, admiração por você, Regina Rampazzo. Melissa, quanta experiência, Regina, você está fazendo história. A Kelly, da semana passada, colocou aqui um boa tarde. Gente, a Carol Lindas, o Fabrício, boa tarde, tudo bem com vocês? Para a Ju, parabéns pela iniciativa. Então, assim, são elogios, elogios e mais elogios, e eu acho que isso é muito bacana, é sinal que aonde o caminho que a gente está percorrendo, né? Essa iniciativa de fazer uma live, tirar todo mundo da zona de conforto. Ai, que zona de conforto, né? É incrível, é incrível. Gente, eu sou da época da datilografia. Mas nem foi tão difícil, vai ver. Você sabe que, ouvindo o comentário aí de pessoas que já ficaram muito tempo, nós temos pessoas aposentadas já, que foram colocadas naquela época. Eu perguntar isso. Gente, aposentaram antes da... Não, olha que aposentaram. Várias pessoas. Amiga! Agora a lei mudou, né? Tem várias pessoas aposentadas, sabe? E isso é muito gostoso. A gente recebe visita, o pessoal chega lá, aposentei, olha, tá. Aposentou na Bosch, o outro aposentou, sabe, em vários lugares. E é muito gratificante. A gente, quando a gente trabalhava quando a gente fala que trabalhava com crianças surdas, não tinha só pessoas só com surdez, tinha múltipla deficiência, tinha deficiência intelectual e surdez. Então, essas pessoas, elas se formavam e não tinham o domínio total da leitura e da escrita, tá? E tinha uma comunicação adquirida. A gente, claro, colocava em funções mais simples. E ia, entendeu? Ia tranquilo, ficou um bom tempo lá também trabalhando, desenvolvendo essa função. Então, e a gente tem também, olha, eu não podia falar, um rapaz que a gente colocou há muitos anos atrás, na Fresenius, ele tinha deficiência visual, baixa visão, né? Verdade. Auditiva, você lembra, né, Esther? E intelectual. Ele tinha as três deficiências. Ele trabalhou o tempo todo, até essa empresa fechar, que fechou, era em Campinas. Ela fechou em Campinas e abriu em Jaguariúna. Ele era arrimo de família. Ele era o único que levava sustento. Ele tinha um irmão gêmeo que a mãe teve que trabalhar, teve que parar de trabalhar para cuidar dele. Ele necessitava de cuidados direto, esse constante, esse menino, o irmão dele. E ele era o provedor dessa família. Fechou a empresa aqui. Ele tinha uma avaliação tão boa, mas tão boa,
que automaticamente ele foi contratado em Jaguariúna. Tá? Já está aposentado e continua trabalhando. O que será que muda, né? Quantas deficiências juntas, gente? 3 deficiências juntas? E que dificuldade, não, em algumas empresas, para que a gente possa sensibilizar, que a gente possa fazer com que abra essa porta. As pessoas de recursos humanos são as pessoas responsáveis por garantir o ingresso das pessoas no mundo do trabalho. Então, a gente leva essas informações corretas para que eles repensem a prática, de forma, claro, muito parceira, muito responsável, mas com informações muito sólidas, né? E no pós, mais ainda, porque às vezes faz a contratação por um impulso ou por um desejo, sei lá, às vezes até benevolente ou pela cota, e depois do pós, por meio desse apoio, isso vai se formando, vai mudando os valores e os olhares, né? Principalmente também para as pessoas com deficiência intelectual, né? Para quem tem uma dificuldade de comunicação, isso às vezes é mais acentuado. E o pós, né, esse suporte pós-colocação que vai acolhendo e vai aguardando tempo para mostrar o que é possível, que sempre é uma história de sucesso, não é história de perda, né? Porque todas essas pessoas que a gente está comentando, que já está aposentada, ou que todas tiveram suporte, gente. Todas elas que saíram da Sorri tiveram suporte, o acompanhamento do pós. E a gente sempre puderam, né, viver uma vida, construir, né, se tornar útil, sentir a sua responsabilidade. Às vezes chegaram a construir família, né, casaram, alguns tiveram os filhos. Então, esse processo, né? Eu já fui madrinha de casamento já de uma pessoa, então assim é gratificante você ver que eles passam a viver a vida, são pessoas como pessoas que passam a ter a vida como deveriam ter desde o início, né? Então, você falou em ser madrinha, Esther, eu lembrei, eu fui madrinha de casamento da monitora, da professora de datilografia da escola. Que a gente levou esses 9 surtos. Porque a gente tem um vínculo muito grande com. Tem alguém aqui, chama Geni Teixeira, não sei se você conhece. Ela falou, em 94, comecei a poder participar desse mundo. Quantas conquistas. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Ainda sem Face, usando o da mãe. Denise Teixeira. Fez parte da nossa história, né? A Sorri colocou... Tanta gente fez parte da nossa história na Sorri, né? 2.500 pessoas nesses 33 anos de história, né? Nós vamos fazer 33 agora no final do ano. Dia 2 de dezembro, nós vamos fazer 33 anos de história. Foi em dezembro de 88 que a Olímpia começou com esse processo de trazer a Sorri para cá. Em janeiro eu fui contratada, no ano seguinte, né, de 89. É isso. Olha, sabe quem é essa pessoa? Agora eu já sei, é a Sara que trabalhou comigo. Você não conhece, Geni é a mãe da Sara. Sara, a sua mãe é mais moderna que você. A Sara é psicóloga que trabalha. A Sara, conheço também. Você acha que eu ia saber que sua mãe, Sara, tem? Você não tem. Sua mãe é mais moderna que você. Que linda, fofa. Achei demais. É a Sarita, que é voluntária nas nossas festas juninas, que é psicóloga da Camp e da Pesta. E realmente, eu comecei a minha história com pessoa com deficiência, em 97, no SEI, no Centro Educacional Integrado, que a Sara trabalhava, era psicóloga, e ficamos grandes amigas, enfim, né? Mas, Sara, eu não tenho obrigação ainda, eu escrevi aqui, nunca pensei, mas que legal, gente, muito legal. Olha, Rê, e aí, como que foi esse bate-papo? Curtiu? Nós estamos chegando daqui a pouco, 5 minutos finais, né? Foi muito dá legal. Vontade de querer mais, não dá? Sim. Se a gente pegar no tranco, a gente vai falando, porque tem muita vivência, né? Sim. A gente tem muita vivência.
E é muito gostoso falar, né? Muito, Rê. Sobre tudo isso. Muito. Você tem alguma coisa que você gostaria de contar, colocar aqui nesses minutos A finais? gente não falou depois da lei de cotas, né? Que foi... do bom que teve, foi verdade. Porque o bate-papo entrou lei de cotas, deu um boom. Inverteu a situação, né? Inverteu a situação. A gente atrás das empresas, as empresas passaram a vir atrás da gente. Assim, vieram antes as pessoas que tinham a vontade de ter essas pessoas com deficiência, eu acho. Porque a obrigatoriedade começou a existir, mas elas vinham também com a vontade de ter, né? De dar oportunidade. Você concorda, Adri? Eu concordo, estava pensando quantas vezes as empresas nos procuram, empresas que não têm, às vezes, nem 100 funcionários, e estão dizendo exatamente isso, assim, que elas estão querendo a deficiência, não como deficiência, mas como diferença, e a diferença como valor, como agregar valor à empresa. E as pessoas, quando trabalham em empresas que mobilizam respeito, a diversidade, porque a diversidade envolve tantos outros grupos, né? Quer dizer, o quanto a diferença é valor. Eu também sou único, eu sou única. Minha mãe dizia para mim, você é especial, quer dizer, então eu também sou única, né? Nas minhas características. Então, todo mundo passa a ser respeitado e visto dessa forma. Então, é valor, não é mais perda, né? As pessoas achavam, mas como que é isso? Até no espaço da escola, hoje a gente fala de tantas formas de aprender. Quer dizer, por que tem que ser diferente no espaço de trabalho? E o espaço de trabalho também é um espaço de direito. Então, as pessoas têm que poder acessar, né? E têm que produzir. Ninguém vai fazer por eles. Isso a gente também já discutiu anteriormente. É espaço de produção. O suporte, esse acompanhamento é para garantir que eles produzam, não que eles estejam ali de qualquer forma. Produzam de igual para igual. De igual para igual. De igual para igual. E a gente já teve história, Rê, que a Rê sabe, né? Das deficiências, né? Vou contratar surdo porque ele não fala, então põe na área de produção. E aí as coisas. A gente ainda vê histórias assim, mas bem menos, né? Eu acho que a gente teve um avanço legal nesse sentido, mas a gente viveu bastante coisa assim, né? Ainda hoje, né, Esther? Uma empresa recentemente, eu quero um surdo forte. Eu falei, como que é isso? Que profissional é esse? Por que tem que ser surdo? Forte eu posso entender, mas por que tem que ser surdo? Quer dizer, as ideias, os mitos que ainda povoam, né? E eu vou colocar numa área de ruído, porque ele já não escuta mesmo. Então, vamos colocar lá nessa área de ruído, vamos deixar lá. Não, gente, ele tem um resíduo, ele tem um restinho auditivo, ele faz uso de um aparelho que vai facilitar para ele a vida. Você vai tirar esse restinho dele, expondo ele ao ruído? É muito mais importante ele ter esse resto auditivo, esse resíduo que a gente fala. Então, tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, é área de ruído, a gente põe... Não, eles precisam do protetor tanto quanto qualquer um, até mais, né? Porque se perdeu o restinho... E esse tipo de informação, Regina, também tive agora um profissional surdo colocado, que ele tinha que usar o aparelho protetor auricular. A gente tentou trabalhar. Depois de uma informação correta... Travou de novo, Adri. Os ossos também são meios de... Peraí, calma que travou. Vai lá. A informação correta, bora. Quem sabe faz ao vivo. Repetindo. A informação correta, ela é vital para todos, mesmo quem tem a deficiência. Há pouco tempo, um profissional surdo colocado aqui numa empresa usava o aparelho auditivo e tinha que usar o protetor auricular. Como eu vou ficar sem ouvir? A hora que você passa para ele uma informação sobre o que é manter esse resquício auditivo, que é o que garante o aparelho, né? O sucesso do aparelho, o quanto... Não é só por aqui que a gente ouve, todos os ossos também, né? São meios condutores do som. Quando tudo isso é passado para todos, todos estão na mesma condição. Por isso que eu digo, a contratação também de uma mão de obra especializada como é a da Sorri,
Campinas, faz a diferença para a vida das pessoas com deficiência e dos gestores, Esther. Isso eu tenho certeza, porque por meio da informação, não é só o acolhimento, não é só ficar arriscando, joga aqui, joga ali, não. O que é? Do que se trata? Né? A hora que eu passo a informação, a solução vem na hora. Na hora ele falou, eu prefiro manter, né? Então eu tiro o meu aparelho auditivo, coloco o protetor auricular e vou me comunicar de outro jeito. É linha de produção, ninguém ouve, né? Tá todo mundo na mesma condição. É fortalecer para as novas experiências. É um trabalho belíssimo de pós-colocação. Eu fico agradecida. Quantos gestores também, Dri, a gente encontra, né? Tratar o deficiente, a gente fala coitadinho, né? Passar a mão na cabeça, né? Permitir que ele chegue atrasado, permitir que ele falte, permitir que ele fique zanzando pelo local de trabalho, que não produza. Gente, ele está reforçando o comportamento negativo e ele não vai garantir que essa pessoa, quando sair de lá, ele vai conseguir um trabalho. Então, a gente orienta. O que você faria com uma pessoa que não tem deficiência se tivesse o mesmo comportamento? Não ia estar aqui. Então, você acha que ele vai... Então, se ter dó ou achar que eu vou permitir que ser tão permissivo assim vai ajudar, ele está errado, gente. Ele não está ajudando. Ele está prejudicando, ele está reforçando o comportamento negativo, que vai ser muito difícil tirar dele quando for para uma outra empresa. Porque ele vai achar que vai ter o mesmo direito. Né? E ninguém vai suportar conviver com um profissional que não produza, né? Que não produza. E não é isso que a gente quer, né? Não quer que fique lá só cumprindo o código. Claro. Sim. Produzir. Não é? Sim. Então, o pós e o suporte é importante também para isso. Né? E nesse momento de pandemia, então, só fortalecendo todas as informações em relação ao afastamento, quem tem dificuldade de comunicação, quem tem comorbidade, tudo isso, né? A Sorri tem condições de orientar as empresas, até nos processos demissionais, quando não tem saída, nós também temos a condição de orientar quem está nos assistindo, é de empresa, né? Para poder fazer dentro do respeito à lei. Né? E por isso que é importante, né, Odri, quando as empresas, né, a gente tem muita gente que vai e consegue uma colocação, mas é importante, até se caso existir, se quiser nos procurar, a Sorri também pode dar esse trabalho, fazer esse trabalho de suporte, caso precisem. Né? O importante, assim, eu coloquei aqui para agendar a triagem, entrevista inicial, entrar em contato via WhatsApp com a Sônia Maria, né? Pode também ir atrás, através da nossa página, na nossa fanpage da Sorri, mandar mensagem, a gente sempre está vendo e a gente responde, te encaminha para as pessoas. As empresas também podem procurar através do celular, desse celular da Sônia Maria, ela transmite para a gente, né, o recado, e a gente faz esse trabalho. Então, assim, o que a Sorri quer é o sucesso de todo mundo, é a conquista, né, da autonomia, da liberdade de escolha e de poder ser uma pessoa com responsabilidade, convivência, né, e realizada. É isso que a Sorri quer, tanto para a empresa, mas principalmente para a pessoa com deficiência, que é o nosso maior foco de trabalho. Então, assim, eu ficaria batendo mais papo aqui com vocês, muito mais. Eu também, Esther. Eu também ia continuar. Gente, quem me conhece deve estar falando assim, a retalava, nossa. Falei, não quem faz vai fazer um monte. Então, assim, a Jaque, lembra da Jaqueline, que trabalhou no The Fifties, mandou um beijo pra gente, dizendo que ama a gente. É a Jaque, lembro muito. Melissa colocou esses mitos. Outro dia eu vi que todo cego é bom massagista. Vi um garoto que é cego, que é surfista, o Derek Rabelo, incrível. Juliana colocou, tem muitos lugares que colocam a pessoa no mercado de trabalho e não faz esse acompanhamento de pós-colocação. A Sorri tem esse diferencial e as pessoas com deficiências e suas famílias reconhecem como esse trabalho é essencial. É o que a gente acredita de verdade.
Assim, é importante. Eu acho que assim, a gente tem essa coisa. Eu vejo a gente conseguir construir e ter o processo e ver a continuidade do processo, né? Porque eles vão, né? Eles alçam voos e vão fazer outras coisas e vão constroem famílias e trazem filhos e é muito legal, é muito bacana isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, Adriana, pela oportunidade de estar aqui com a gente, Regina, eu sei o quanto para você foi superação estar aqui. Eu vou me emocionar junto com você, não adianta. Eu fico muito feliz por essa sua. Obrigada, graças a Deus que você brigou comigo, falou, mas você se permitiu a sair dessa sua zona de conforto. Não vou. E estava aqui, inventou, falou que ia passar mal, pessoal. Galera, vocês não têm noção o que eu escutei. Mas está aqui. Né? A Adriana é testemunha, assim como muita gente da equipe A equipe toda, né? A equipe toda é testemunha. Foi um prazer dividir esse momento com você, Rê. Ai, idem. Tá? Imenso, foi muito bom. Ai, sair da caixinha, né? Da zoninha de conforto. É o que a gente está tentando, todos nós, né? E a gente vai. E é esse tempo de amadurecer e aceitar os novos convites. É o que a gente faz o tempo inteiro em relação à pessoa com deficiência e a nós para sempre, né? Se a gente faz para eles, a gente tem que fazer para a gente, né? Então, eu sempre falo, nunca deixa ninguém dizer que você não é capaz, nem você mesmo, para você. Então, essa frase é meio meu mantra, né? E a gente tem que usar e colocar. Então, eu só tenho a agradecer, gratidão por todas vocês. Pessoal, quem quiser entrar em contato, siga as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Semana que vem a gente tem outra live aí com outra companheira, junto com a Adriana, a gente vai falar sobre outras coisas. Escrevam para a gente. Dia 27 de junho a gente vai ter uma live especial, até lá a gente vai mandando mensagem para vocês. Se vocês precisarem, entre em contato, então, nesse número, que nós estamos fazendo esse trabalho de empregabilidade totalmente em função da pandemia, totalmente online em teletrabalho. Então, por favor, é esse telefone para triagem, para entrevista inicial, para contatos com empresas, que depois chega para nós as informações e aí a gente encaminha para as pessoas, tá? Então, gente, muito obrigado, valeu, foi Eu que agradeço muito. A Sara falou assim, obrigado pelo início tão proveitoso de tarde, e é isso mesmo. Que legal. Tá bom? Que bom. Beijo. Valeu. E até mais. Tchau. Valeu, até. Até a próxima. Obrigada.